Efésios 3 e 4 e 14. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, quem opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja em qualquer momento, em qualquer hora do seu dia, em qualquer momento da sua noite, em que estará na leitura desse livro, que o Espírito Santo possa lhe dar esse entendimento. Estamos no 3º capítulo ainda, no áudio 2º do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner, uma abordagem bíblica a respeito da armadura de Deus. Quinto tópico, usados por demônios. Paulo continua nos dizendo que Satanás é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que descoberta chocante! Descobrir que antes da nossa vida em Jesus Cristo, éramos usados por demônios pelo poder do próprio Satanás. No entanto, é exatamente isto que a Bíblia ensina. O versículo diz que Satanás é o espírito que agora atua. A palavra atua, ela vem da palavra energeio e denota um poder operativo ou energizante. De onde obtemos a palavra energia? Portanto, nesse versículo, o Espírito Santo retrata claramente como a nossa condição espiritual era destituída antes de nascermos de novo. Esse versículo declara que antes da nossa salvação, éramos energizados por espíritos demoníacos. O próprio diabo estava em operação em nós, dando-nos energia e operando por meio de nós para realizar a sua vontade destrutiva em nossas vidas. Esse era o nosso estado antes de Jesus Cristo nos tocar e nos libertar totalmente. Foi a este mundo inferior, deteriorado, decadente, permeado pela morte e energizado por demônio, onde a humanidade estava sendo leiloada pelo diabo, onde a humanidade estava sendo leiloada pelo diabo em vários tipos de cativeiro e escravidão. Que Jesus Cristo veio há 2000 anos e Deus enviou o seu Filho ao mercado dos escravos, do inimigo, com um propósito em mente, para que Jesus pudesse garantir a libertação do homem do cativeiro de Satanás de uma vez por toda. Agorodizo, traduzido como redenção no Novo Testamento, denota essa escravidão terrível, deplorável e abjeta no mercado de escravos de Satanás, onde costumávamos viver
mas, graças a Deus, não vivemos mais ali. A palavra agorodizo, totalmente compreendida no contexto da redenção, significa que Jesus veio para nos redimir deste estado miserável de cativeiro. Como Paulo disse aos Coríntios, pois fostes comprado por preço. 1 Coríntios 6:20. A palavra comprados nesse versículo é a palavra agorodizo. Com relação a esta mesma obra redentora de Jesus, Paulo disse novamente mais tarde: por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homem. 1 Coríntios 7:23. A palavra comprados é mais uma vez derivado da palavra agorodizo. A advertência de Paulo poderia ser parafraseada deste modo: considerando que Jesus pagou o preço para libertar você do cativeiro e da escravidão de Satanás, não retroceda agora e não se torne escravos das pessoas. Quando os 24 anciões se prostaram diante do trono de Deus e começam a adorar, eles cantam um cântico sobre a obra de Jesus de nos redimir do mercado de escravo de Satanás. E entoava novos cânticos, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste, agorodizo, para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. É imperativo que entendemos a palavra agorodizo. Essa palavra importante retrata adequadamente a nossa condição de falência espiritual no mercado de escravos, do mundo antes que Jesus Cristo nos libertaste, assim como a obra redentora de Jesus para nos remover desse lugar terrível. Isso nos leva à segunda palavra para redenção, que é usada no Novo Testamento. Sexto tópico: comprados do cativeiro. A segunda palavra grega para redenção é derivada da palavra exagorodizo. A palavra exagorodizo é um composto das palavras ex e agorodizo. A palavra ex é uma preposição que significa fora. É como já discutimos, a palavra agorodizo descrevia o mercado de escravo, quando ex e agorodizo são combinadas, ela forma a palavra exagoradizo, que retrata alguém que veio para comprar um escravo, tirando para fora do mercado de escravos. Exagoradizo transmite a ideia de remoção. Portanto, ela significa a compra de um escravo a fim de libertar aquele escravo permanente daquele lugar terrível, para nunca mais ser colocado no palanque de troca de cativeiro novamente. A palavra exagoradizo retrata um escravo que foi liberto daquele mercado de escravos detestável, nauseante, terrível, depravado e amaldiçoado para sempre. Essa palavra exagoradizo é usado diversas vezes nas epístolas de Paulo para retratar uma imagem da obra redentora de Jesus para nos remover do cativeiro. Um exemplo perfeito dessa palavra no Novo Testamento encontra-se em Gálatas 3:13, onde Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Usada a palavra exagorodismo com a relação a Jesus, nos redimiu da maldição da lei.
Paulo está nos dizendo claramente que a morte sacrificial de Jesus não apenas pagou a pena pelo nosso pecado, como a sua morte também nos removeu de uma vida sob a maldição dali em diante. Paulo continua nos dizendo que foi para essa obra de redenção que Jesus veio ao mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos adoções de filho. Gálatas 4 e 5. E isso que precisamos entender sobre o plano de Deus da redenção. Seu propósito em enviar seu Filho não foi apenas para inspecionar o nosso estado de escravidão e nos localizar na nossa depravação. Seu plano definitivo que ele realizou na morte e ressurreição de Jesus Cristo foi nos comprar daquela condição miserável e nos tornar seus próprios filhos e filhas, para serem removidos de debaixo da maldição do pecado e da lei. Entretanto, os escravos não eram baratos. Se o leiloeiro sabia que o comprador realmente queria um escravo específico, ele podia exigir preços incrivelmente altos. Portanto, precisamos perguntar: que preço Jesus pagou pela nossa libertação do poder de Satanás? Isso nos leva à terceira palavra para a redenção, que é usada no Novo Testamento. Tópico 7. Pagando o preço exigido. A terceira palavra grega usada para descrever redenção no Novo Testamento foi extraída da palavra lutro. A palavra lutro significa libertar um cativo por meio do pagamento de um resgate. Para um comprador garantir o escravo de sua escolha, um preço muito alto tinha que ser pago. Se ele desejasse muito determinado escravo, o leiloeiro podia exigir resgates extremamente altos. Ao usar a palavra lutro para denotar a obra redentora de Jesus Cristo em nosso favor, Paulo nos lembra de que a nossa libertação não foi realmente gratuita. Muito ao contrário. Nossa libertação do poder de Satanás foi extremamente cara. Continuamos. Na verdade, o preço que Jesus pagou por nós foi o preço mais alto que jamais foi pago por um escravo na história da humanidade. Qual foi o resgate que Jesus pagou a fim de adquirir a nossa libertação da propriedade de Satanás? Seu próprio sangue. Primeiro, em Efésios 1:7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Segundo, Colossenses 1:14 diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1:20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Hebreus 9:12 diz: mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 1 Pedro 1:18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo,
Foi o derramamento do próprio sangue de Jesus que garantiu a nossa libertação e liberdade permanente dos poderes demoníacos que nos mantinham cativos. A palavra lutro significa inconfundivelmente que Jesus pagou o resgate que libertou você e eu. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Tito 2:14 declara que Jesus se entregou como um resgate para nos libertar, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A palavra remir, usada nesse versículo, foi extraído da palavra lutro. De acordo com Tito 2:14, um preço tinha que ser pago, e Jesus o pagou com a sua própria vida e com o seu próprio sangue na cruz. Mas, espere, ainda há uma quarta palavra que descreve a redenção de Jesus. Oitavo tópico: restaurando a condição plena. A palavra para redenção que é usada, a quarta palavra para redenção que é usada no Novo Testamento foi extraído da palavra apolutros. A palavra apo significa longe e geralmente transmite a ideia de um retorno. Nesse caso específico, apo seria melhor traduzido como voltar, como no caso de algo que está sendo devolvido. A segunda parte de apolutrosi foi extraída da palavra lutro, que acabamos de abordar. A palavra lutro significa libertar um escravo pelo pagamento de um resgate. Essa quarta palavra para a redenção nos fala qual o propósito definitivo de Deus em nos redimir do mercado de Satanás, de escravo de Satanás. A palavra apolutros, redenção, sem dúvida nenhuma significa que Jesus pagou o resgate a fim de nos devolver ao estado em que estávamos antes do nosso cativeiro ter início. Na linguagem mais simples, significa que Jesus pagou o preço para nos libertar permanentemente e para nos restaurar à plena condição de filhos. Paulo usa a palavra apolutros desse mesmo modo em Efésios 1:7, quando diz: no qual Cristo temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Escolhendo usar a palavra apolutros, redenção, Paulo declara que fomos libertos para sempre do poder de Satanás. Fomos removidos para sempre daquele lugar tenebroso. E agora fomos totalmente restaurados pelo sangue de Jesus Cristo e colocado de volta em uma posição reta diante de Deus. Fomos plenamente restaurados e completamente libertos do antigo poder de Satanás sobre nós. E é por isso que Gálatas 4:7 declara: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Romanos 8:17 proclama que fomos tão completamente restaurados através do sangue de Jesus, que agora nos tornamos co-herdeiro com o próprio Jesus Cristo. A primeira palavra para redenção, agorodizo, nos diz que Jesus Cristo veio à Terra para nos localizar em nossa depravação e para inspecionar pessoalmente a nossa escravidão a Satanás. A segunda palavra para redenção, exagorodizo,
declara que Jesus veio não apenas para inspecionar o nosso estado, mas para nos remover permanentemente do poder de Satanás. A terceira palavra para a redenção, lutro, nos diz que Jesus foi tão dedicado a nos libertar do domínio de Satanás que ele estava disposto a pagar o preço de resgate do seu próprio sangue, a fim de quebrar a posse do diabo sobre nós. A quarta palavra para a redenção, apolutrosi, nos diz que além de nos libertar permanentemente do poder de Satanás, Jesus também nos restaurou a posição de filhos de Deus. Agora somos totalmente restaurados e feitos cordeiro com o próprio Jesus Cristo. Romanos 8:17. É nisso que se resume a redenção. Nono tópico: transportado para fora do reino de Satanás. O que essas 4 palavras para a redenção têm a ver com a batalha espiritual e a armadura espiritual? Tudo. Essas verdades nos diz explicitamente que o verdadeiro propósito da batalha espiritual não é lutar pela libertação do controle de Satanás sobre nós. Isto já foi realizado pela morte de Jesus Cristo na cruz e pela sua ressurreição triunfante dos mortos. Já somos livres. Efésios 2:6 afirma que não estamos sob o poder de Satanás, mas estamos muito acima dele. E juntamente com ele, Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. De acordo com isso, Colossenses 1:13 ensina que não precisamos nos libertar do domínio terrível de Satanás sobre nós, porque já fomos transportados para fora dele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por causa da obra redentora de Jesus, estamos assentados com Jesus Cristo nos lugares celestiais e fomos elevados muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1:21. Portanto, Satanás não tem direito legal de nos controlar, de controlar o nosso corpo, a nossa família, os nossos negócios ou nosso dinheiro. Embora um dia tenhamos pertencido a ele genuinamente, Efésios 2:2, não somos mais dele, para que ele possa nos manipular ou dominar. Por meio do sangue de Jesus, fomos completamente e totalmente libertos do controle de Satanás. Perguntas para o crescimento pessoal. Por quê? Número 1. Por que um entendimento maior do que significa a redenção nos ajuda na nossa posição contra a estratégia de Satanás em nossas vidas? Por quê? O que a palavra grega agoradizo, traduzida como redenção, nos diz sobre o nosso estado espiritual antes que a graça de Deus tocasse as nossas vidas?
como uma revelação da nossa completa falência espiritual antes de recebermos Jesus como nosso Salvador, ajuda na compreensão da verdadeira batalha espiritual? O que o nome de Satanás, de príncipe da potestade do ar, nos ensina sobre o nosso inimigo? Como esse conhecimento nos ajuda quando somos confrontados com um ataque demoníaco em nossas próprias vidas? Porque o preço do resgate pela nossa redenção é uma chave tão crucial para a nossa vitória sobre o inimigo em todas as situações. Amém? Que a presença do Espírito Santo continue com todos no decorrer desse dia ou neste momento em que vocês estão na leitura desse livro. Fique com Deus.